Olá, investigadores, tudo bem com vocês? Eu sou a Monique e está começando mais uma investigação em série para vocês. O nosso caso de hoje é surpreendente, é sobre 5 homens que decidiram sair para pescar e eles nunca mais retornaram. E o que será que aconteceu com eles? Então fiquem aí ligadinhos que vocês vão entender um pouco mais esse caso. Mas antes, deixa o like aqui nesse vídeo que vai me ajudar muito na divulgação do canal. Se inscreva e também ative as notificações. Vou deixar aqui embaixo as minhas redes sociais para quem quiser seguir, porque nós temos o Instagram de Investigação em Série. Dito isso, bora pro nosso caso de hoje. Esse caso é surpreendente. Começa no dia 11 de fevereiro de 1979, os 5 amigos Scott Moorman, de 27 anos de idade, Benjamin Callan, de 38 anos, Peter Henschel, de 31 anos, Patrick Wozner, de 26 anos e Rafi Malawakini, de 27 anos, estavam trabalhando bastante para construir uma casa em um dia muito bonito e ensolarado na cidade de Nerico, na ilha havaiana de Maui. E o tempo, gente, estava muito bom, o mar estava muito calmo e eles começaram a fazer brincadeiras dizendo que deveriam tirar o resto do dia para pescar. E todos eles eram experientes como pescadores e a brincadeira acabou se tornando uma realidade e o Ralph disse para eles irem até a casa do seu irmão gêmeo e pegasse seu barco. Eles saíram do porto perto de Rena, no Havaí, em 11 de fevereiro de 1979 e a partir daí, o que aconteceu com eles depois disso se tornou um grande mistério. Eles viajaram cerca de 11 quilômetros até Rena e pegaram o barco que foi batizado como Sarah Joe e ele precisava de novas velas de ignição para o seu motor de 85 cavalos, mas para aquele dia de uma pesca normal, ele estava em ótimas condições. E nenhum deles haviam verificado as condições do tempo, de navegação e nem os boletins meteorológicos. Eles apenas se basearam naquele mar lindo, naquele dia que não tinha nenhum tipo de vento, a superfície da água estava muito calma, estava clara como um cristal. E se a gente parar para pensar, é um pouco esquisito, mas para os marinheiros isso é algo muito normal quando eles querem passar apenas algumas horas dentro do mar. Mas se eles tivessem examinado as previsões, gente, eles iam saber que tinha um sistema de baixa pressão que estava se aproximando daquela ilha. Só para que vocês possam entender, gente, na atmosfera, a baixa pressão do ar ela é associada com a formação de muitas nuvens com chuva e também com um tempo rigoroso com tempestades. A alta pressão ela é identificada como áreas que estão com céu azul ou com poucas nuvens, com menor umidade no ar, com tempo seco e sem chuva. E eles carregaram no barco lanches, bebidas, tinha um refrigerador grande com gelo para qualquer peixe assim que eles pudessem pegar. E no momento que eles zarparam, como falei para vocês, o dia estava bonito, o mar estava calmo, não tinha sinais que ia acontecer um mau tempo. Só que depois de 2 horas que eles partiram, o tempo começou a mudar assim do nada e começou a surgir uma tempestade. Embora a maioria dos barcos pesqueiros tenha voltado ao porto, a tripulação do Sarah Joe nunca voltou para a terra firme. A tempestade se tornou tão violenta que causou tantas inundações e danos à cidade de Rena que foi logo conhecida como a pior que a região tinha visto nos últimos 50 anos. Então, gente, imaginem só comigo, se na cidade aconteceu tudo isso, imaginem as condições que estava no mar. Os ventos e as ondas com certeza jogaram o barco de um lado para o outro e as ondas chegaram a 20 metros de altura. De acordo com o relato original do Havaí, em 1979 havia mensagens de socorro do barco no dia que eles desapareceram. E os marinheiros indicaram que estavam tendo problemas no motor no início da noite do dia 12 de fevereiro de 1979. E embora a esperança de encontrar eles fossem assim mínimas, os parentes, familiares, eles não desistiram, eles não queriam sentar e esperar.
Eles ficaram assim desesperados com tudo isso que estava acontecendo. Com isso, eles começaram a busca pelo litoral, mas a visibilidade estava horrível, o tempo estava horrível, gente. Então não tinha como eles partir, ir para outro lugar ou ir para outras ilhas. Eles tiveram que aguardar. Já no dia seguinte, a Guarda Costeira recomeçou a missão toda, juntamente com barcos, navios, tinha até aeronaves procurando pelo Sarah Joe. E durante 5 dias, eles cobriram uma grande área do oceano, só que mesmo assim eles não encontraram nada, nenhum vestígio do barco ou de algum corpo. E o mais estranho disso tudo, gente, é que parecia realmente que eles foram tragados pelo oceano, pelas águas. E o verdadeiro problema que os investigadores tinham é que eles não sabiam a direção que eles foram pescar ou onde eles foram parar, né? As fortes correntes do canal de Awanenwara, não sei se é assim que se pronuncia, tá? Mas essas correntes não ajudaram em nada. Eles até trouxeram pombos-correios especialmente treinados para localizar pessoas perdidas no mar. Depois de uma semana, os especialistas chegaram na conclusão que o Sarah Joe naufragou e afundou com todos a bordo. Gente, essa é a teoria mais possível, né? Só que a família e os amigos, eles não queriam desistir. Eles juntaram dinheiros e recursos para eles conseguirem manter as investigações e as buscas por mais 3 semanas. E o objetivo disso tudo era ir para algumas ilhas mais distantes e eles tinham a esperança que o barco tivesse ido para lá, para alguma dessas ilhas. Só que infelizmente eles não encontraram nada e um memorial foi realizado para a tripulação que se tornaria um evento anual. O John Hanchen, o pai de Peter, estava muito envolvido na busca. Ele contou com a ajuda do biólogo marinho também chamado John e do capitão Jim Kutchman, da Guarda Costeira. Só que infelizmente, apesar de seus melhores esforços, eles não encontraram nenhum vestígio do barco. E com a busca sendo cancelada, as pessoas acabaram esquecendo o mistério do Sarah Joe e ele acabou em uma lista de tragédias de desaparecimento no mar. 10 anos depois do naufrágio, vários membros originais dos grupos de buscas estavam em uma missão rotineira de vida selvagem nas ilhas desabitadas do Pacífico Ocidental para o Serviço Nacional de Pesca Marinha. As Ilhas Marshall e o remoto Atoll de Teog, onde eles estavam em missão, ficam a aproximadamente 3.500 quilômetros a sudoeste do Havaí. E o caso, gente, teve uma reviravolta muito inesperada. O biólogo John, que estava nessa expedição nas Ilhas Marshall, descobriu um pequeno barco de fibra de vidro abandonado no litoral. Ele só conseguiu determinar parte do número de registro do barco, mas foi o suficiente para verificar se via de algum lugar nas Ilhas Havaianas. Uma investigação comprovou que era realmente o Sarah Joe. E é lógico que foram levantadas tantas questões depois disso, gente, como por exemplo, por que não tinha nada dentro e ao redor do barco? Eu entendo, gente, que não ia ter nada porque já se passaram 10 anos. Depois disso, eles começaram a fazer uma vistoria no local, procurar anotações ou qualquer tipo de equipamento que fornecesse alguma pista. Só que eles não encontraram exatamente nada. O John e a sua equipe começaram a discutir o que eles iam fazer depois, então eles concluíram, decidiram que iam vasculhar um pouco mais a área, um pouco mais longe do barco, e foi impressionante, porque eles fizeram uma outra descoberta que estava a cerca de 100 metros do barco. Uma cruz improvisada, feita de madeira do que restou do naufrágio, estava saindo do topo de uma cova. Além disso, um osso mandibular humano estava para fora do monte de pedras que cobriam a cova. Eles viram o túmulo mais perto, viram um pedaço de papel em branco com cerca de 8 centímetros quadrados que estava sobre o esqueleto. Todos os pedaços de papéis estavam empilhados como um manuscrito e tinha cerca de 3 centímetros de espessura, e a equipe não conseguiu imaginar qual era o objetivo desses papéis. Os biólogos decidiram não mexer mais naquele local para não se tornar desrespeitoso mexer no túmulo, então eles saíram daquele local e foram direto às autoridades. E os investigadores enviaram a mandíbula que eles encontraram, foram feitos testes na mandíbula e os resultados saíram comprovando que era realmente do Scott. E os outros ossos menores que tinham naquele local também pertenciam ao Scott. O motor do Sarah Joe do barco desapareceu, não estava naquele local, então parece que o Scott e o barco tinham chegado naquela região, mas por sorte. E agora vocês devem se perguntar, e o restante da tripulação? Pois é,
nenhum vestígio deles foram encontrados. Só que tem uma questão bem importante e bem curiosa. Quem enterrou Scott? Vamos agora para a teoria. Existe uma tradição funerária oriental. Os chineses eles incluem um caixão o fornecimento de pequenos pedaços de papel ou papel moeda separados por folhas de ouro ou prata. Esses itens são enterrados com o cadáver como meio de fortuna para a vida após a morte. E isso corresponde ao tipo de enterro que os pesquisadores encontraram, então é possível que um barco de pesca chinês tenha encontrado os restos mortais de Scott. E pensando bem, gente, esse barco que encontrou o corpo do Scott estava pescando ilegalmente. Então os tripulantes tentaram fornecer a Scott um enterro adequado com seus costumes locais, mas eles não avisaram as autoridades. Agora, falando sobre o restante da tripulação, é bem possível que a tempestade tenha levado assim todos eles. E os familiares dos homens desaparecidos contrataram até um detetive particular chamado Steve para investigar o caso. E ele levou uma equipe para Teog e descobriu mais ossos de Scott perto do túmulo original. Mergulhadores também encontraram o motor do barco embaixo da água em um coral próximo. Também foi concluído pela equipe de investigação que, como o canal entre os recifes e as ilhas é muito estreito, é improvável que o barco tenha chegado à lagoa de Teog sem interferência humana. O Robert, irmão do Ralph, que é um dos homens desaparecidos, ele acredita que o Scott tenha se amarrado no barco para enfrentar a tempestade. E ele não tem esperança, ele não acredita que alguém tenha sobrevivido à tempestade. Depois de tantos anos, gente, esse caso continua até hoje levantando tantas questões. A gente cria várias teorias na nossa cabeça do que aconteceu com aqueles 5 homens. Alguns acreditam que o Sarah Joe teria ficado à deriva e os passageiros morreram de fome e desidratados. E outros acreditam que o Scott foi o último a morrer entre os homens e alguém foi lá e deu um enterro decente para ele. Mas e vocês? O que vocês acham dessas teorias? É isso aí, investigadores. Esse foi mais um caso de hoje. Espero que vocês tenham gostado. Deixa aqui nos comentários se vocês já conheciam esse caso, se teve alguma informação que vocês já conheciam e eu acabei não trazendo. Não se esqueça de deixar o like aqui nesse vídeo, que vai me ajudar muito na divulgação. E se inscrevam no canal. Vamos se ver então no próximo vídeo. Até mais, investigadores!